Com vocês, terceiro A e B Natureza, Alucinados de Brás. Eu queria pedir a permissão de vocês para que eu dirigisse a palavra. Estou aqui para contar sobre as memórias, as minhas memórias. Eu estava na dúvida se eu começaria pelo meu nascimento ou pela minha morte. Porque na maioria das histórias, os personagens começam pelo seu nascimento. Moisés mesmo, ao escrever o Pentateuco, começou pelo seu nascimento. Mas eu, de diferente modo, não sou um autor defunto, mas sim um defunto autor. E eu optei começar pela minha morte. Porque, convenhamos, assim fica muito mais interessante de contar essa história. Porque eu tive que morrer para escrever esse roteiro. Literalmente. Ah, este ar sombrio, essas gotas que caem do céu, essas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo. É como se a natureza chorasse, uma perda que é irreparável, a perda de um dos mais belos caracteres que honrou a humanidade. Olha, desgraçado desse não consegue nem fingir que se importa com a minha morte. Dá pra ver mesmo que eu não sou tão importante assim. Mas vamos com calma. Eu quero falar pra vocês sobre como eu morri. A minha jornada chegou ao fim numa serena tarde de agosto de 1869. Numa belíssima chácara em Catumbi. Minha morte foi motivada por uma pneumonia. E agora, estando livre dos fardos da carne e da vaidade da vida, eu venho contar pra vocês, com graça e ternura, a minha história, livre de qualquer pretensão para o seu prazer. Vamos ver comigo. Somente 11? Eles não tiveram nem mesmo o trabalho de publicar os relatos sobre a minha morte? Mas, vamos com calma. Eu quero começar a contar a minha história. Por onde eu devo começar? A minha infância. Eu cresci nos berços de ouro, dedicado às glórias e grandezas, dedicado às mais ricas famílias. Mas, meus caros, o que é que se esconde por trás dessa fachada? Vamos descobrir? Vamos visitar defuntos agora, minha mãe? Não defuntos, mas desamparados pelo seu leito de morte. Ah, que gíria. És tão encantadora, tão faz lembrar dos tempos da juventude. Você foi o meu pecado de mocidade, o verdadeiro tesouro nacional, uma pedra filosofal. Mas, vamos com calma. Em breve eu vou apresentar para vocês sobre essa bela mulher, o qual eu tanto amei. Mas antes eu me sinto na necessidade de contar para vocês sobre os meus últimos momentos derradeiros. Ou melhor, o meu delírio. Eu sinto como se fossem mãos verdes que me puxavam para outra dimensão. Onde é que eu estou? Onde eu estou eu consigo
emerge das profundezas do meu espírito, me espreitando no meu leito de morte com esses olhos severos. Brás Cubas, filho da terra, herdeiro do sol, sou eu, a mãe natureza, que te pergunta: por que viveste? Por que tua história, Brás, marcada pela futilidade? Nem um emprego digno conseguiste, nem um laço de matrimônio sequer formaste. Dize-me, Brás, para que viveste? Mãe natureza, eu te imploro, me dá um pouco mais de tempo. Eu sei que ainda existe algo de valor em mim. Por favor, só não permita que eu morra antes de cumprir meu último propósito. Brás, seu tempo esgotou-se. Para que te dar mais tempo se em 64 anos não fizesse absolutamente nada? Nada além de vagar, desperdiçar cada oportunidade. Estás impregnado com o pior dos males que assombra a humanidade. A inércia, a falta de propósito. A morte, aquela que descortina a alma do mundo, a grande reveladora das verdades ocultas. E eu estava cego pelas ilusões da vida. Mas, meus caros, agora eu quero levar vocês a uma outra época de minha vida. A inocência. Os meus primeiros momentos de vida. Onde a mente da criança é como se fosse um universo vasto de imaginações e fantasias. E eu, em minha cabeça, eu era como um imperador que governava em meu reino e tinha comigo meu brinquedo de estimação, um menino chamado Prudêncio, que servia como um cavalo para todas as minhas traquilagens. E eu, como eu adorava mandar no Prudêncio. Não é à toa que me chamavam de Menino Diabo, e esse apelido me caiu como uma luva. Desculpem, não me julguem. Mas, meus caros, agora eu quero levar vocês para uma outra época da minha vida. Em minha adolescência, onde eu conheci uma mulher linda e formosa. Marcela, tu és a própria definição de perfeição. Uma mulher que todo homem deseja tê-la nos braços. Diga-me o que desejas, qualquer coisa. Brás, o que eu desejo, eu não sei se você realmente me ama ou se não gosta de mim. Claro que eu te amo. Diga-me, qualquer coisa, não há nada que eu não faça por você, minha amada. Brás, eu desejo aquele colar, aquele que brilha como o sol, da luz de uma alegria. Está bem, minha amada, entrarei. Marcela. Marcela. Marcela era uma mulher linda, com uns olhos faiscantes, que me encantavam. Marcela me amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Sim, meus caros amigos, esse foi o preço do seu amor. Marcela era uma jovem viciosa que sabia como negociar as paixões de um jovem tolo. E eu, cego pela devoção, eu lhe paguei cada centavo na esperança de que esse amor fosse eterno. Está aqui, minha amada, a joia que me... Brás, essa é a joia que eu realmente queria. Muito obrigada, meu amado. Já chega! Pega! Me solta! Já chega, rapaz! Eu quero... Não, eu queria pra você despertar todo mundo. As memórias estão um pouco confusas. Então, por livre e espontânea pressão, eu fui levado à Europa para estudar direito e me tornar um deputado. E eu viajei por vários lugares. E em cada um desses lugares eu me relacionei com as mais belas mulheres. Passei por França, Espanha, Portugal e conheci as mais belas damas. Mas foi em um dia que eu recebi uma carta do meu pai, que exigia com que eu me comparecesse à presença de minha mãe, que já estava nos seus últimos momentos. Eu me senti na obrigação de ir ao encontro dela. Então, de imediato, arrumei minhas coisas
eu fui de encontro com minha mãe. Meu filho Braz, Sim, minha mãe. eu pensava que não voltaria para viver diante da minha morte. Diga isso. Braz, meus filhos, façam aquilo que eu ensinei a minha vida inteira. Está bem, mamãe. Não me deixes aqui, mãe. Após um tempo, eu decidi esfriar a minha cabeça em uma casa de uma amiga de meu pai. E ela foi tão querida comigo que me apresentou a sua filha, uma mulher linda e formosa chamada Eugênia. Então, nós começamos a conversar e nos aproximar cada vez mais. Então, nós saímos para caminhar. E com o passar eu percebi que ela andava um pouco diferente. Ela andava mancando, então eu ofereci minha bengala para tentar ajudá-la. Está com a perna machucada, amor? Não, é porque eu sou coxa mesmo. Coxa? Coxa? Como assim coxa? Uma mulher tão linda, mas coxa? Por que bonita-se coxa? Por que coxa se bonita? Por que bonita-se coxa? Por que coxa se ela é bonita? Foi aí que eu decidi que eu precisava encerrar aquele relacionamento. Mas, agora, meus caros, eu quero... Como eu já havia falado para vocês, o sonho do meu pai era que eu me tornasse um deputado, formasse uma bela família, e motivado por esse sonho, ele me leva em algumas reuniões. Em uma reunião, lá está uma mulher linda e formosa, chamada Virgília. Lá havia também um concorrente, um narigudo, bigodudo, chamado Lobo Neves, que arruinou o sonho de meu pai que eu me tornasse um deputado. E assim, o meu pai morreu de desgosto. Um Cuba! Um Cuba! Um Cuba! Socorro! Alguém ajuda meu pai! Pai, você está bem, pai? Alguém salvou? Levanta, pai! Após tudo isso, eu e Virgília começamos a nos encontrar às cegas. Mas houve um momento que quase fomos pegos no flagra por Lobo Neves. E em meio a essa situação, nós decidimos conversar. Brás, tu sabes tão bem quanto eu que o nosso amor é um segredo, um escândalo aos olhos do mundo, mas como podemos resistir a esse amor que nos consome? Como podemos ignorar o que sentimos um pelo outro? Ah, Virgília, que são as leis e as convicções diante do que sentimos. E o julgamento do mundo quando o que temos é tão real, tão intenso, tão ardente. Mas o mundo, Brás, ele nos julga e um dia ele irá nos separar e o que iremos fazer? A mim não incomoda o que o mundo pensa, mas se a ti incomoda, é melhor nos separar. E esse foi o nosso amor. Tão intenso, tão profundo. Era como se fosse uma chama que queimava ardentemente, mas que de uma hora para outra se apagou. E o que restou após isso? Apenas as cinzas. Virgília casou-se novamente e voltou à sua vida normal. E eu fiquei aqui, refletido numa vida que, olhando para trás, eu só consigo ver fracassos. Era como se fosse uma novela onde o herói ficasse sozinho e de coração partido. Mas o que resta para um homem que, depois na velhice, olha para trás e enxerga sua vida cheia de fracassos? Mas, meus caros, deixando o meu melancolismo de lado, eu quero apresentar para vocês uma outra pessoa. O humanitismo de Quincas Borba. Quincas Borba
o meu amigo, conselheiro e filósofo, dono de uma filosofia impecável. Ele tinha sim um parafuso a menos, mas era um cara assim muito inteligente. Eu tentei seguir carreira filosófica com ele, mas eu desisti. Mas mantive contato porque eu gostava da sua maneira de pensar. Quincas, meu amigo? Braz! Meu caro, o mundo, a vida, tudo é uma grande guerra. Uma luta incessante pela sobrevivência. E o humanitismo? Ah, o humanitismo é a chave para entender toda essa guerra. Ao vencedor, as batatas. Sim, meu caro. São cebolas. São batatas. Sim, meu caro. É isto que nos resta no final de cada batalha. As batatas da vitória. Quem pode nos julgar se no fim de tudo se resume ao vencer e saborear as batatas? Quincas, vamos, se sente. Quincas, eu sempre admirei a tua forma de pensar, a forma como você consegue transformar qualquer coisa em uma filosofia absurda. Mas você disse que a vida é uma guerra e a gente luta para conquistar batatas. Mas eu tenho uma pergunta. O que é que sobra para os derrotados, Braz? Braz sou eu. Braz. Quincas. Para os derrotados, Braz, pau e água. Restam as batatas podres, ou nada mais. Meu amigo, não há lugar para os fracos. A vida não é só mamão, só mel. O humanitismo, ele não é uma filosofia de consolo, mas sim uma realidade que nos faz enxergar quem verdadeiramente somos. Vencedores, perdedores, nada mais. Tá, Quincas. E eu? O que eu sou? Eu sou um vencedor que não colheu as batatas? Ou eu sou um perdedor que nem sequer lutou? O que eu sou? Cachorro! Qual cachorro? Tu, Braz, és o observador. És aquele que vê a batalha, mas nunca se lança nela. Talvez no fim tenha conseguido a verdadeira vitória. Há de não participar dessa guerra toda. Mas lembra-te, Braz, ao vencedor, as batalhas. Agora permita-me demonstrar a verdadeira essência de minha filosofia. Senhoras e senhores, puxem os tambores! Carlos, eu já havia passado dos 40 anos e ainda não havia feito nada com que eu pudesse orgulhar a minha família. Então foi aí que do além me surgiu uma ideia. Mas não uma ideia, mas a ideia. O emplastro Brás Cubas. Um remédio que traria o alívio a todas as pessoas. E eu me tornaria como um daqueles famosos. Mas essa era uma ideia sufocante. E numa forma de aliviar o meu estresse, fui à janela para receber uma melagresa. Mas ao invés disso, recebi um vento frio que me fez contrair a pneumonia. Então, os anos se passaram. Eu não me casei, não tive filhos, não perpetuei minha linhagem. E tive o prazer de não deixar o legado da minha miséria a nenhuma criatura. Isso para mim já serve como um consolo. Porque eu olho para trás e vejo apenas uma vida repleta de sonhos desfeitos, uma vida repleta de fracassos. Eu olho um amor que eu nunca alcancei, uma glória que me escapou, e a política que me deixou um vazio. Mas eu olho para essas memórias que são a minha vida e reflito. O que importa se eu não fui tão grande como eu esperava? Se eu não fui amado como eu desejava? Ou se eu não fui um político como meu pai queria? Eu acho que em meio a tudo isso, a única coisa que importa é que eu pude viver da minha maneira. Ai, meus caros, a vida é como se fosse a Zorra Total da Rede Globo. A vida é uma comédia. E o fato de poder rir dela, mesmo que de uma forma amarga, para mim já serve como uma vitória. E agora, para de uma vez por todas dar um fim a esta peça, eu quero dedicar a vocês,
meus caros telespectadores que perderam seu tempo assistindo, eu quero deixar o meu adeus. Aqui jaz Brás Cubas, do que com mais sorte que juízo conseguiu morrer sem ter vivido bastante para se arrepender da sua vida.